Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira e a gente está aqui em mais uma edição do podcast do Gas Conecta, em mais uma parceria com a ESPM Paraná e com a Academic Ventures, que é a parceira regional da ESPM aqui no estado, né? E dessa vez a gente está aqui recebendo uma convidada mais que especial, a Anaí Couto, psicóloga, professora, palestrante, mas não é corintiana, né? Claro que eu sou. Muito bom. Não tem como você não trabalhar lá e não se apaixonar, né, por lá. Muito Olha, bom. não tem como você conviver ali, sentir o calor do Corinthians, né? Então, trabalhar lá torna a gente, assim, muito apaixonada pelo que a gente faz e pela instituição. Muito bem. A Anaí, ela é psicóloga do Corinthians, especialista em psicologia esportiva aí há muitos anos, já teve uma trajetória com o voleibol, com o São Paulo durante mais de uma década, agora o Corinthians, e está aqui em Curitiba hoje para poder falar de liderança. Anaí, acho que vamos começar com essa pergunta, que a gente até teve um papinho antes, eu vou começar com ela. Como é que o que o esporte ensina para liderança? Ai, que pergunta gostosa, né? Porque tá tudo muito conectado entre o esporte e a empresa. E quando a gente começa a perceber o efeito de uma liderança, o efeito de um líder num grupo, onde tem ali uma tarefa, onde precisa performar, a gente começa a observar a diferença que faz. Então, o efeito de um líder em equipes competitivas. E a gente consegue perceber muito isso no esporte e na empresa, que são grupos, apesar de diferentes, com muito conteúdo e com muita similaridade. Então, desde o início da minha carreira, isso eu comecei há 30 anos, quando eu fazia estágio, ali a liderança já começou a chamar a atenção para mim. Porque eu já começava a perceber o efeito do líder sobre o time, o efeito de lideranças também dentro do time, e o efeito de lideranças fora da quadra. E a partir de então, eu comecei a estudar a liderança. E aí, com o passar do tempo, eu fui convidada para dar aula, né? E justamente para falar sobre isso, que sempre foi minha paixão. E eu estou há 10 anos dando aula na ISPM. E eu sou de São Paulo e hoje eu tenho o prazer de vir aqui a Curitiba para falar com os alunos daqui. E a nossa disciplina hoje é sobre liderança em ambientes de inovação e mudança. Então, imagina a delícia que não vai ser esse bate-papo, né? Essa troca. Porque tem Exatamente. muita coisa similar entre esses ambientes. Sim. Quando a gente fala de mudança, o esporte, ele vive com isso diariamente. A inovação para a gente é praticamente diária, né? Apesar das regras ali continuarem praticamente as mesmas há décadas, né? O jogo muda, a geração muda, o estilo deles está muito se adaptando à realidade. Então, a gente fala de um mundo hoje com redes sociais, que não existia há algum tempo atrás. Então, eu sou de uma geração que eu consegui ver atletas sem rede social e atletas com rede social. Então, o tamanho dessa exposição, né? E o quanto que esse atleta ele precisa se adaptar, né? E se adaptar a tantas outras coisas também. Então, a gente vê, tanto no futebol quanto em outros esportes, essa necessidade. Né? O atleta ele precisa se reinventar, os treinadores precisam reinventar também muito das suas jogadas, né, dos seus trabalhos, a parte física do atleta, e a parte mental não é diferente. Bom, a gente tinha falado um pouquinho antes de começar a conversa que o jogador é como qualquer outro ser humano, cheio de camadas e questões, né? O esporte ensina, né, em termos de habilidades, né? Sejam elas, acho que você captou a pergunta, Isso. professora. E aí? O esporte, para mim, é um dos meios mais educativos que existe na sociedade. Então, quando a gente consegue olhar o meio esportivo e ver ali algo valioso como
como é esse ambiente, a gente consegue extrair coisas boas para todas as idades. Né? Se nós falarmos da alta performance, que é no que eu trabalho, né? A minha especialização é em psicologia de esporte para alta performance. Ou seja, a gente precisa buscar resultados. A gente vive de resultados. A mesma coisa as empresas. As empresas precisam bater metas, são metas rápidas, o prazo está sempre corrido, a gente trabalha sempre olhando no relógio. Então, o esporte ensina muito para o mundo, de maneira geral, habilidades que você precisa ter ali, soft skills que você precisa ter para enfrentar esse cenário de pressão, de competitividade, de busca de resultados, de resiliência, de comunicação, de liderança, né? De empatia, de cooperação, de coesão. Então, são habilidades que você treina, que fortalece o seu time para esse enfrentamento. Então, a cobrança que o futebol tem, né? Se a gente pensa nisso de uma maneira... no Brasil, na nossa sociedade, é algo surreal. Né? Então, como que esses atletas lidam com isso? Eu preciso ajudá-los a fazer a gestão das emoções para isso. O que é esse trabalho que pode ser feito na empresa também, com os executivos e com os líderes? Né? A questão da gestão das emoções é você reconhecer as suas emoções, você saber nomear o que você está sentindo e, a partir de então, você aprender a lidar e a dosar aquela emoção para que ela não seja algo que te atrapalhe, que te prejudique ou prejudique o seu time. Né? Mas que você saiba fazer o manejo dessas emoções. E claro que passa também muito pela sua mentalidade, que é o que você pensa, como você vê aquela situação. Você tem que ter a capacidade de ressignificar muitas coisas, porque quando você consegue ressignificar, você consegue dar um outro sentido para aquilo. Né? É importante que o atleta separe, né, ele do externo. O que quer dizer isso? Que ele tenha muita consciência das responsabilidades dele, do que está sob controle dele, para que ele não se sinta extremamente agredido devido às cobranças externas. Então, o atleta, ele precisa estar muito bem emocionalmente para dar conta desse meio, para dar conta dessa demanda. E isso é um exemplo para toda a sociedade. Então, seja na empresa, seja para empreendedores, né? Seja para pessoas, para estudantes, você consegue ver o quanto que a gente consegue lidar com as emoções a partir do momento que a gente faça essa gestão, que a gente cuide delas e que a gente consiga, acima de tudo, crescer, evoluir, olhando para isso. Então, a gente, quando fala de saúde mental, de gestão das emoções, a gente fala muito mais do que a ausência de qualquer doença, de qualquer transtorno. A gente fala de um bem-estar, de você se sentir bem fazendo aquilo, bem naquele ambiente. Então, para os atletas terem uma qualidade de vida, esse olhar psicológico para essa saúde emocional é fundamental. Né? E isso, nas empresas, é a mesma coisa. A gente vê burnout, a gente vê assédio, a gente vê competitividade absurdas, a gente vê uma carga horária, uma demanda muito grande nas empresas atualmente. Sim. Então, como você vai fazer a gestão desse ambiente, a gestão dessa situação, para que você não adoeça? Sim. E, acima de tudo, também, para que você consiga performar. Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde mental, a gente fala de gestão emocional, quando a pessoa tem isso de uma forma saudável, ela tem performance. A performance parte disso. Então, eu vejo que o esporte consegue conectar com a empresa nessa necessidade de todo dia bater meta, de todo dia precisar vencer. Né? Você pega... Que dia que o Corinthians pode perder? Não tem. Não existe esse dia. Sim. Né? Então, se você pega numa empresa também, que dia que você pode não entregar aquele projeto, que você pode falhar? Não tem. Agora, como você vai lidar com esse cenário de uma maneira que isso não te adoeça e que faça, além de tudo, você performar? Então, a gente fala muito de resiliência. A resiliência é uma habilidade que você pode aprender.
Não como se desenvolve resiliência e assim por diante. Então, tem muitas coisas que o atleta e o meio pode nos ensinar. E é curioso, eu só queria retomar, porque essa resposta foi muito rica e tem muita coisa que daria para desdobrar. Mas a primeira que eu queria fazer é que quando a gente fala de liderança, a gente entende que tem um líder e tem os liderados. Mas no esporte a gente está falando de uma autoliderança, né? Porque se você não se lidera, né, para poder estar junto de um time, né, fazer parte de um time, você não consegue caminhar junto, né? Ótima pergunta. Quem joga são os jogadores, não é o técnico, né? Não é o professor que está lá no banco, né? O que você falou é formidável. Por quê? Porque no esporte a gente tem que aprender a passar bola sem segurar a bola, né? Ou seja, o treinador delega. Eles, dentro do campo, a partir do momento que você passou a bola, é do outro. Né? E na empresa, a gente vê microgerenciamento, a gente vê uma pessoa que não consegue dar autonomia para o outro, né? Não consegue passar o bastão da liderança em alguns momentos. Então, é aí que eu vejo que é uma abertura, uma oportunidade das empresas olharem para essa liderança, né? Para esse lugar onde eles se tornam donos, né, de uma cadeira, de uma chefia, e muitos não conseguem desenvolver e ter confiança na sua equipe. No esporte, você dá autonomia para o jogador. Então, você tem que saber ali o teu limite. Então, o esporte quase que nos força a ser assim. Não tem outra maneira. Então, para nós, é muito natural o líder chegar e falar, vai, que agora é com você. Pode ser a jogada mais importante da nossa vida, do nosso ano. É quem tiver com a bola no pé que vai. Sim. Né? Então, é você se desapegar de muitas coisas também. Então, é interessante essa pergunta sua, porque a gente pode olhar para as lideranças hoje e ver, será que elas estão centralizadoras demais? Né? Como você vai delegar? O que é confiar? O que é autonomia? Reconhecimento da sua equipe. Né? Você dá oportunidade para eles. Você vê muitos jogos de decisão que os treinadores colocam, sim, meninos novos. Né? Então, quando você tem algum novo na sua equipe, né? Ou como você vai lidar com essa geração de hoje, com a geração Z? Sim. Uma outra coisa importante no esporte, e que eu vejo que tem muita relação com a inovação nas empresas, é quando o líder ele consegue fazer um ambiente psicologicamente seguro. O que quer dizer isso? Se um treinador de futebol coloca alguém em campo e fala para esse garoto, ou para quem quer que seja, você não pode errar. Não faça isso, não faça aquilo. Se você errar, eu te tiro. Como que esse atleta vai se sentir? Tenso. Acuado, né? Acuado. Dá medo. Com medo, inseguro. Né? E como que ele vai agir? Ele vai agir desse jeito, ele vai se afastar da bola, ele vai ficar, ou então vai se precipitar em alguma coisa, vai tirar a clareza dele, vai perder a confiança, né? Vai ficar tenso, o corpo dele vai enrijecer. É a mesma coisa na empresa. Então, olha só, nós temos que inovar, ok, mas você não pode errar, mas você não pode fazer isso, mas você não pode fazer aquilo. Se você fizer, tem um bode expiatório aqui. O que você faz com esse ambiente? Você deixa tenso. Para as pessoas inovarem, elas precisam dessa segurança de que vai e faz. Estou aqui. A gente confere junto. Pode criar. Está todo mundo junto nessa decisão. Para que você crie ali uma margem de risco calculado e seguro para aquela pessoa. É quando o treinador fala, vai. Se der errado, a responsabilidade é minha. É a mesma coisa que um líder precisa fazer nesse ambiente de inovação. É criar segurança para essa equipe. Porque a cultura do medo, do bode expiatório, do castigo, da punição, isso
impede com que as pessoas inovem. Porque passa muito por uma mentalidade de crescimento. Então, para você inovar, você precisa ter uma mentalidade de crescimento, onde você tentar e não dar certo, e tentar de novo e não dar certo, e você tentar de novo, tem que estar muito presente em você. Tem que estar presente nesse ambiente. Porque inovar, lidar com uma mudança é novo demais. Né? E para isso, se você não fizer, você não consegue. Sim. Né? Você precisa dessa margem. E isso parte muito do líder. Sim. Mas a gente também está falando de autoliderança nesse sentido aí também. Vamos, perguntei antes, né? O que o esporte tem a contribuir com a liderança? Você falou inovação, o que o esporte tem para contribuir nesse cenário que está mudando tanto, né? Isso, da autoliderança, né? Se nós pensarmos, a autoliderança é importante para todos nós. Que a gente também pode aprender com eles. Né? E também ensiná-los, né? Porque a gente também leva muita coisa, muitos aprendizados da empresa para lá. Quando a gente fala de autoliderança, é eu ter consciência de quem eu sou, das minhas habilidades, os meus pontos fortes, os meus pontos a evoluir. E eu, acima de tudo, estar em desenvolvimento, onde eu me lidero para eu me desenvolver, para eu me manter em crescente evolução. Né? Assim como um atleta pode fazer isso e tem que fazer, né? A gente também precisa. O que eu vejo que pode aparecer um pouquinho como no esporte é mais forte, porque é tudo mais visível, é tudo muito rápido. Então, você ganha e perde na mesma semana, se deixar, né? Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, às vezes até mais. E na empresa, você muitas vezes não tem esse feedback. Então, você, em alguns momentos, você leva, você empurra com a barriga, você deixa as coisas acontecerem. No esporte não dá tempo disso. Agora, se na empresa você para de se autoliderar, ou mesmo uma pessoa, ela para de se autoliderar, ela para de se autodesenvolver. Ela para de olhar para ela e a evolução dela começa a ser muito mais lenta, ou nem acontecer. O que seria uma autoliderança? É você ter essa consciência que eu falei, você ter uma disciplina em relação a isso, você ter um comprometimento com você ter responsabilidade sobre as coisas que você faz e que você precisa fazer, sabe? E isso parte desde os seus hábitos de vida até o seu desenvolvimento profissional dentro da empresa. Né? Porque essa autoliderança é você cuidando de você, é você se desenvolvendo. Sim. Mas eu queria fazer, vontade de fazer muitas perguntas, professora. A primeira, que na verdade me ocorre agora, você falou em responsabilidade, comprometimento. Essas são as habilidades mais importantes que a gente tem que destacar quando a gente fala de liderança, seja autoliderança, mas principalmente a liderança de um líder mesmo, né? Assim, quais são essas características mais importantes para essa liderança e como é que o esporte desenvolve essas características, né? Tem características no esporte que funciona como um processo seletivo desde a base, desde da iniciação, né? Onde você precisa ter disciplina, responsabilidade, né? Para que você consiga fazer parte de um coletivo. Então, existem regras esportivas ali que já treina esse atleta. Então, quando eu digo responsabilidade, é do horário, é do uniforme, é de respeitar as regras, é de você saber lidar com a frustração. Tudo isso você já aprende desde lá da iniciação. Né? Agora, características principais de liderança, a gente poderia citar várias, mas eu vou escolher a responsabilidade. Porque quando você tem essa responsabilidade
de se autodesenvolver, acho que as outras coisas aparecem juntas. Acredito que venha tudo. Né? Então, eu vou me responsabilizar com esse meu propósito. Eu vou me responsabilizar com o que eu me comprometi realmente que eu preciso fazer. Então, você se torna uma pessoa autorresponsável, vamos dizer assim, de uma maneira simples. Você não precisa que alguém cuide de você. Né? E isso é muito importante também nas empresas, que essa liderança ela esteja nas pessoas. Nós estamos falando de profissionais que o líder ele entra ali muito como um mediador, como uma pessoa que vai organizar, que vai dar uma direção, que vai dar um norte, né? Que vai te desenvolver, que vai trazer um olhar, uma inspiração, um direcionamento, mas que essas habilidades têm que estar presente na pessoa. Quando a gente fala de alta performance, não pode ser menos do que isso. E o que caracteriza um líder de alta performance e quais seriam os 5 principais erros, vamos pensar assim, que ele pode cometer nesse caminho aí? 5 erros que ele não pode ou que ele pode? Não, 5 erros, não, assim, né? Quem é esse líder de alta performance, né? Como é que eu vou definir ele e quais erros ele não pode cometer de jeito nenhum para comprometer essa liderança? Tá, boa. Eu vejo que o líder de alta performance, a gente pode considerar agora hoje, em 10 ou 10, de 2025, porque isso pode mudar, porque a geração muda, né? O líder vem mudando. Sim. Mas o que eu considero? É aquele líder de alta performance que consegue fazer o seu time chegar a resultados previstos. Previstos que eu digo assim, combinados. Né? Então, assim, o nosso resultado é esse. Se a gente quer isso, vamos buscar e consegue atingir resultados que estão ali pré-estabelecidos. Essa é a palavra. Né? Bate meta. Porque ali mostra que ele conseguiu, junto com o seu time, chegar lá. Então, ele atingiu a alta performance. Se a gente tem, né, um detalhe nisso tudo, uma observação. Se a gente tem um caminho para atingir aqui, de muito sacrifício, não no sacrifício de esforço, de dedicação, mas no de dor, de prejuízos, de muitos soldados feridos emocionalmente ali, provavelmente você não vai conseguir de novo. Porque os seus soldados foram destruídos nessa jornada. Então, muitas vezes, você vê líderes que atingem resultados, mas não conseguem manter ou não conseguem ter mais. Então, a gente vê ali algo que aconteceu nesse processo que não foi saudável, apesar da gente ter conseguido esse resultado. Né? O ideal é que a gente aprenda a ganhar. E para que a gente consiga manter isso tudo. Tá? E a outra pergunta era... Quais erros ele não pode cometer, quais erros, né? Até para justamente não sacrificar isso aí. Isso, boa. Eu acredito que não pode ter injustiça, falta de reconhecimento, você não dar autonomia para a sua equipe. Você mata a sua equipe se você não der autonomia para ela. Falta de conexão com o seu time, onde você exclui alguns, onde você não dá importância para determinadas pessoas ali, onde você tem os seus preferidos, né? É diferente de ter pessoas ali que você conta para várias outras coisas, né? São coisas totalmente diferentes. E colocaria outra também, a falta de segurança psicológica. Eu sinto que o líder ele precisa cuidar do ambiente com reconhecimento, autonomia, conexões, justiça e segurança. O ser humano precisa, neurologicamente, ter esses valores atendidos. E o que o líder também precisa ter muito é empatia. O que é essa empatia? Eu vou olhar aquela pessoa que está ali na minha frente como um ser humano, como uma pessoa. Né? Mas tem muita discussão em aula, né? Mas e o líder? Pode ser bonzinho? Não pode ser bonzinho? Quando a gente fala de um líder humano, é um líder bonzinho? Não.
a gente fala de um líder justo. Então, quando a gente fala de uma liderança humana, a gente fala de uma liderança justa. E aí o líder ele tem que estar muito alinhado com isso. Ele precisa ter um autoconhecimento muito grande e um controle emocional para que ele controle a situação e não a situação controle ele. Para que no momento de pressão, ele não perca os próprios valores. Porque quando existe uma falta de conexão entre o que ele fala e o que ele faz, ali você começa a quebrar a liderança. O que é a base de uma pirâmide para você começar a construir uma liderança? É a confiança que as pessoas terão em você. E como que você consegue confiança de alguém? Você sendo autêntico e transparente. E para você ser autêntico, você precisa muito se conhecer, porque você está se apresentando ali. Se você não se conhece, você vai tropeçar nisso. E as pessoas vão perceber que você não é aquilo. Né? Então, essa base da liderança, ela vai ser muito sólida, para que tenha confiança, que as pessoas saibam quem você é, que você tenha o teu estilo, que você seja do seu jeito, porém, uma pessoa justa, íntegra, autêntica, e que nesse time, nesse ambiente, você vai garantir a justiça, o reconhecimento, que todos tenham essa conexão, vai ter segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de segurança psicológica, né? E também tem ali a questão da autonomia, que as pessoas também precisam. Então, eu fico com essas escolhas. Pois é, autonomia é uma palavra que você falou bastante e ela tem muita ligação com o esporte, porque é aquilo que a gente falou no começo, né? O jogador ele tem que passar bola, né? Como você mesmo... E qual que é a sacada da autonomia também? É deixar fazer o que quer ou saber guiar para poder ter as melhores escolhas? Assim? Acho que qual que é o termômetro para o líder? Ai, que boa pergunta também. Gente, a gente vai horas, né? De tanta pergunta gostosa. Gostoso isso. Rápido, mas mas eu volto outras vezes. Por favor, está mais convidado. A autonomia, ela pode variar de acordo com a maturidade da sua equipe, com a idade, com a experiência, com o tamanho do projeto. Né? Você dar autonomia, se a gente pega um exemplo de uma criança, com 2 anos ela vai ter um tipo de autonomia, com 4 outro, com 15 outro, com 20 já, né? Um jovem, outro tipo de autonomia. Então, a experiência e a maturidade da tua equipe vai falar o quanto você vai dar. Mas é diferente de você microgerenciar aquela pessoa. Então, você pode falar, a tua caixinha ela é pequena, mas essa caixinha é tua, faça. Né? Outra coisa é você falar, a tua caixinha é essa. Mas aqui dentro você vai fazer isso, aqui você não vai fazer aquilo. Então, quando você faz isso, você tira o melhor daquela pessoa. Porque você contratou ela pelas habilidades que ela tem. Aí, na hora que ela vai exercer, você não permite. Tirar a autonomia de alguém é você tirar a responsabilidade dessa pessoa, o comprometimento dela com o todo, o prazer dela de ser útil, de fazer as coisas. Então, traz muita consequência. Né? Então, veja o que você pode delegar para aquela pessoa e delegue, acompanhe, né? Se coloque à disposição. Mas, a partir do momento que você confia naquela pessoa, você passa a confiança para ela. Vai falar, você é capaz de fazer. Você pega um treinador de futebol, vai colocar um menino da base e fala, vai e faz teu jogo. Você tem capacidade para isso. Então, o líder encoraja a pessoa a ter autonomia. Né? E é assim que a gente cresce, é assim que a gente inova, né? É assim. E se você percebe que alguém da sua equipe precisa de desenvolvimento, chama aquela pessoa. Ofereça isso para ela. Converse. Dê feedbacks diários para ela. Acompanhe. Fala, vem cá, vou te acompanhar nisso daqui, que daqui a pouquinho você vai fazer sozinho. Vamos fazer junto? Está com alguma dúvida? Mais umas 2 ou 3 projetos eu já acompanho no outro e você vai. Está ficando seguro? Está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui se precisar. E vai desenvolvendo essa pessoa. Mas chegou a hora de colocar em jogo, entrou no jogo, é com o atleta. Entendi. Puxa, olha, de verdade, eu acho que a gente tinha que ter, a SPM tem que trazer mais a professora aqui, né, para o Master,
É um prazer. Master em Business Marketing Innovation aí, né? Que tem aqui em Curitiba. Professora, puxa, de verdade, que papo gostoso. Pena que ele tem que durar pouco, né? Mas, por favor, o convite está mais que aberto aqui para novas conversas. Eu que né? agradeço a vocês, agradeço a ISPM, a Academy Ventures, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? É um prazer enorme, eu volto com certeza, né? O bom é que fica um gostinho de quero mais, tá? Então, muito obrigada pela confiança e foi um prazer. Imagina, a gente que agradece. E obrigado a você por ter acompanhado a gente aí em mais um episódio. A gente logo mais está de volta. Tchau, tchau.